As mulheres, elas tiveram uma importância fundamental no ministério de Jesus Cristo. As irmãs são indispensáveis na igreja de Deus. Indispensáveis para que o evangelho avance, para que o reino de Deus possa avançar. Aqui a Escritura diz que estava Jesus, os 12, cita 3 mulheres e outras, e estas os acompanhavam pelas cidades que eles iam, e eram inúmeras cidades, e elas davam todo o suporte necessário para que aqueles homens pudessem manter a pregação do evangelho, para que Jesus e seus discípulos pudessem ir. A Escritura vai citar Lígia, uma mulher muito bem resolvida financeiramente, vendia púrpura, que era algo que dava muito dinheiro na época, e então ela abre a sua casa, as portas de sua casa, para que ali os discípulos fiquem. Olha, já que eu tenho uma condição, eu vou ajudar desta forma. E você vê inúmeras mulheres ajudando de forma gloriosa o evangelho a se expandir a cada dia. E sabe qual foi a consequência de mulheres se envolverem de fato na obra de Deus? Quem foram as primeiras testemunhas da ressurreição, você lembra? Paulo. Tem que ser, Paulo preferido. Pedro. João, o apóstolo do amor. O maior evento da humanidade, a ressurreição de Jesus Cristo, é testemunhado por mulheres. Jesus se atém a aparecer primeiro às irmãs. Nós vemos desde o Antigo Testamento mulheres dando duro e trabalhando na obra de Deus. Nós vemos que tem uma missão fundamental, que é a missão de mãe. Isso aqui é espetacular. E você que é casada e não tem problema algum, você deve ter filhos e ir aos montes. A mulher tem a missão de mãe. Mas não só isso. A mulher, ela também tem a ordem de ser ativa na igreja. E a ordem é mandamento, com ou sem filho. Se não tiver filho, se não for casada, mais ainda. Aí Paulo vai dizer, daí que tem que se envolver. Vai ficar fazendo o que em casa? Assistindo Faustão. Nem passa mais Faustão, né? Demitido. Vai ficar fazendo o que em casa? Se envolver. A mulher, ela tem a ordem de ser ativa na igreja. É por isso que você, minha irmã, você deve sempre se questionar. Eu estou ajudando o necessário ou eu posso fazer mais? Ou a minha vida ela está se limitando apenas ao culto de domingo, vou, ouço, dali, pego, vou embora. O que a Escritura diz é que mulheres como vocês, minhas queridas irmãs, fizeram muito mais do que ouvir pregação no domingo. Elas doavam suas vidas, ajudavam em tudo que era necessário para que o evangelho pudesse expandir cada dia mais. E nós vemos algumas coisas bem específicas que a Escritura diz que a mulher deve fazer. A primeira coisa que nós vemos que mulheres podem fazer, põe ele, por favor. Liderar e ensinar outras mulheres. Está vendo? Você falando que aqui, que mulher não pode fazer nada. Quem disse que não? Liderar e ensinar outras mulheres. No Antigo Testamento tem o exemplo de Miriam. O povo está festejando e Miriam profetizando, cantando e guiando outras irmãs que vinham após ela. Então não há problema a mulher guiar outras irmãs na fé, principalmente as mais novas. Tanto é que em relação às mais novas, olha o que Paulo vai dizer em Tito capítulo 2, versículo 3. Quanto às mulheres, as mais velhas, que sejam sérias em seu proceder, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e aos seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas. As mulheres mais velhas, não só a mãe em relação às filhas, as irmãs mais velhas, elas devem, sim, ter o procedimento sério, ser mestras do bem. Isso é o que a Escritura exige, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a como amarem o marido e os filhos. Se submeterem ao marido, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa e bondosas. Então a mulher pode e deve liderar e ensinar outras mulheres, mas também
nós vemos que a mulher ela pode ensinar de forma particular. Em Atos capítulo 18, vai falar sobre Apolo. Apolo, ele era um pregador muito eloquente, sábio que só vendo, muito sábio. Só que ele conhecia apenas o batismo de João, não conhecia o batismo de Jesus Cristo com o Espírito Santo. E então, olha o que vai dizer a Escritura. Põe ele, por favor. Atos capítulo 18, versículo 25. Falando sobre Apolo. Ele era instruído no caminho do Senhor e fervoroso de espírito. Falava e ensinava com precisão as coisas concernentes a Jesus, ainda que conhecesse somente o batismo de João. Ele começou a falar corajosamente na sinagoga, mas quando Priscila e Áquila o ouviram, levaram-no consigo e lhe expuseram com mais precisão o caminho de Deus. Você reparou? Ele começou a falar corajosamente na sinagoga, mas quando Priscila e Áquila o ouviram, aqui ele colocou o nome da mulher antes do homem. Pastor. Paulo errou aí. É bem provável aqui que Priscila era mais sábia que o marido dela. Não há problema em relação a isso. Há mulheres que são mais sábias. Nem por isso devem deixar de ser submissas. Mas aqui Paulo enfatiza a mulher ainda. Áquila e Priscila levaram-no consigo e lhe expuseram com mais precisão a palavra de Deus. Então, a Bíblia não proíbe a mulher de liderar outras mulheres, de ensinar de forma particular ou individual. A Escritura diz também que elas podem... Eu coloquei profetizar ali ou não? Evangelizar, põe ali. A Escritura diz que as mulheres também podem evangelizar. O exemplo disso é a mulher samaritana. Olha o que diz. Então a mulher deixou ali o cântaro e foi à cidade e disse ao povo: Vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tem feito. Será ele o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ao encontro dele. Que coisa! Essa mulher ouviu a pregação do Evangelho, sem ter feito teologia, saber nada de Bíblia. Ela vai e diz assim: rapaz, tem um homem lá que falou tudo o que eu fiz. Não será ele o Cristo? E por conta dessa atitude de evangelismo dela, aqueles homens saíram e foram atrás. Eu coloquei Timóteo ali, por favor, Vinícius. Falado sobre isso. A Bíblia também vai citar, por exemplo, mulheres que profetizavam. As filhas de Filipe. Filipe tinha 4 filhas donzelas que profetizavam. O profetizar ali não é no sentido de ensinar uma congregação mista, pública. Profetizar é falar algo da parte de Deus. Quando o pastor ele lê a Escritura, interpreta a Escritura e aplica da forma correta, ele está sendo profeta. Então, as filhas de Filipe fizeram isso, profetizaram até para Paulo. Não havia problema. Todavia, a Bíblia ela é enfática em proibir que a mulher ensine de forma pública. Ensine de forma pública uma congregação onde contenha homens e mulheres reunidos. A Escritura não deixa nenhuma margem de dúvida em relação a isso. Isso não é polêmica. A Escritura não deixa nenhuma margem de dúvida de que a mulher não deve liderar na sua casa, muito menos liderar na igreja. Isso é função do homem. E Paulo, ele quase que desenha isso daí. Olha o que ele diz, 1 Timóteo 2,12. E não permite que a mulher ensine nem exerça autoridade de homem. Esteja, porém, em silêncio. Não permite que a mulher ensine. Daí muitos, antes de ler o versículo 13, ele diz assim: pastor, mas calma aí. Ali era algo cultural, naquela época era diferente. Nós estamos milênios, séculos depois. O tempo muda, as coisas mudam, a cultura muda. Mas olha o que diz o versículo 13. E não permite que a mulher ensine nem exerça autoridade de homem, e seja, porém, em silêncio. E no verso 13, porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. Paulo, ele vai explicar sobre a mulher não poder liderar na igreja, e ele não remete à cultura, ele remete à criação. Ele cita a criação, para que ninguém venha com essa desculpinha que aquilo era cultural. Porque se fosse cultural, Paulo não estava Adão e Eva. Então ele cita a criação. O N. Gruden ele vai dizer assim: onde há na Bíblia um só exemplo de uma mulher ensinando publicamente o povo de Deus congregado? Cita para mim, minha querida irmã, um exemplo apenas. Um só.
de uma mulher ensinando de forma pública o povo de Deus congregado. O que nós fazemos com passagens como 1 Coríntios 14, que Paulo diz assim: as mulheres devem permanecer caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam submissas, como também a lei ordena. Se quiserem aprender alguma coisa, perguntem em casa ao marido, porque para a mulher é vergonhoso falar na igreja. Você reparou que Paulo, falando em relação à mulher liderar na igreja, ele remete à ordem criacional. Depois ele cita a lei, não diz também a lei? É a lei que diz. E depois ele diz que é insubmissão, que é rebeldia, que é vergonha para Deus e também vergonha para o marido. Como que ficam textos de 1 Coríntios 11, onde Paulo diz, olha, eu quero que saibais que Cristo é o cabeça do homem e o homem é o cabeça da mulher e Deus o cabeça de Cristo. Calma aí. Cristo é o cabeça do homem. O homem é o cabeça da mulher. Daí chega na igreja, é a mulher que é a chefe. É a mulher que é a pastora. É a mulher que manda. Como que faz essa passagem? Dizendo que o homem é o cabeça da mulher. Eu já ouvi assim. Não, pastor, a pastora lidera a igreja, mas quando chega em casa, ela sabe que lá quem manda é o marido. Quer enganar quem, criatura? Hã? Faz-me rir, né? Acabou o culto, ela vira a chavinha. Senhor, agora tu que mandas. É? Não tem como. Não tem como. Se a mulher manda na igreja, ela não vai deixar o marido mandar em casa. Se ela governa a igreja, ela não vai deixar o marido governar a casa. Por que nós não temos pastoras? Nós não temos pastoras, primeiro, porque nós cremos que a Escritura é explícita em dizer que mulheres liderando a igreja é antibíblico. Está claro, não há sombra de dúvida. Não houve dúvidas até 1848, até o começo do movimento feminista, não havia dúvida. Depois que o movimento feminista chegou e começou a colocar os seus tentáculos na igreja, aí o pessoal começou a perguntar, mas será que é isso mesmo que Paulo disse, hein? Será? Não havia dúvida. Mas ali começou. Nós não temos pastoras porque nós cremos que é antibíblico, cremos que se assim fizermos, estaremos desobedecendo a Deus. Estaremos sendo rebeldes para com a ordem da criação. Porque foi assim que Deus deixou estipulado. E nós não temos pastoras também, sabe por quê? Porque nós, de fato, amamos vocês, irmãs. Isso é amor. É não colocar um fardo pesado que cabe a nós para que vocês carreguem. Isso é amor verdadeiro. Como eu disse, não há um só exemplo de uma mulher liderando a igreja. Eu sei que quando eu falo isso, automaticamente as pessoas dizem assim, pastor, mas calma aí, Raquel era pastora. Raquel, minha Raquel ainda. A única. Mas Raquel era pastora. Eu quando ouço esse argumento, eu bloqueio na hora. Sabe aquele memezinho que tem lá? Raquel era pastora. Bloqueado. Eu faço isso. Que criatura. Era pastor de bicho. A não sei que você seja um animal. Quando dá o exemplo que Raquel era pastor, daí pronto, eu chuto o balde. Pastor, mas calma aí, a Escritura também fala sobre a respeito de Débora. Débora era juíza e guiou o povo durante um período. Verdade. Débora era juíza. Não era um cargo eclesiástico. E ela ainda diz assim, eu vou à guerra. Mas eu, sendo mulher indo, é vergonha para vocês. Não tem homem aqui. Poderíamos dizer, sem prejuízo algum, de que igrejas onde há pastoras, há homens frouxos. Há homens que não assumem a posição de liderança. Porque isto cabe a nós. Os únicos casos de profetisas que você vai ver na Escritura, sabe quais são? Profetisas de Baal. Essas tem. Do contrário, não tem. Não temos pastoras porque nós, de fato, amamos as irmãs e vocês são preciosas para nós. Muito preciosas. Ser pastor é vocação. Só existem dois tipos de pessoas que são pastores. Os que são vocacionados ou os que são loucos. Só esses dois. Pastor é vocação. Mas também é um fardo.
Eu falo isso não chorando as pitangas para os irmãos, de forma alguma. Ser pastor é um peso. Parir 2, às vezes 3 sermões por semana é quase que um filho todo mês. Ter os seus problemas e assimilar o problema dos outros, que passam a ser os seus problemas também, é algo extremamente desgastante. Envelhece, nos chateia. É um fardo. Nós não queremos que vocês, minhas queridas, carreguem um fardo além do que aquele ao qual o Senhor já deu a vocês. Nós não vamos permitir que vocês ajudem as pessoas e saiam ouvindo que vocês são ladras, porque é isso que nós ouvimos constantemente. Pastor é tudo ladrão. Não vamos deixar que vocês sofram essas calúnias. Nós vamos sofrer. Nós não vamos deixar que vocês passem por isso. Nós não vamos deixar que vocês ajudem durante anos pessoas e essas pessoas saiam falando mal de vocês. Façam assim com a gente. A gente aguenta. A gente tem a costa larga. Isso é a função nossa, que somos homens. Nós não vamos permitir que vocês, amadas irmãs, tenham mais problemas do que os seus problemas. Bastam de vocês. Nós estamos aqui para ajudar vocês nos seus problemas, não para sobrecarregá-las. Nós não temos e não permitiremos, pastoras, porque nós acreditamos que essa é a forma bíblica de mostrar que nós nos importamos com vocês, mulheres. Que nós não queremos de forma alguma que vocês carreguem um peso que vocês não tenham que carregar. Mas se lembra? Quarta-feira eu citei a respeito de Saul. Deus diz assim para ele: olha, vai, lute com os amalequitas e mate todos. A Escritura diz que Saul vai, mata todas, mas traz o rei. E então quando o profeta disse para ele assim: olha, você não iria matar todo mundo? Eu matei. E o rei? Não, só trouxe o rei. Ou seja, ele estava ali em desobediência explícita, mas dizendo: eu obedeci. Davi, ele queria construir o templo. Deus disse assim para ele: não. Tua mão é suja de sangue, teu filho vai construir. Deus não deixou. Paulo tinha um espinho na carne, a Escritura diz que por 3 vezes, não literal, claro, né, um símbolo de constância. Paulo dizendo: Senhor, tira esse espinho, tira esse espinho, tira esse espinho. Sabe o que Deus disse a ele? Não. Moisés, Deus tinha falado para ele que ele não iria entrar na terra prometida, iria apenas ver de longe. O tempo passa, Moisés acha que Deus esqueceu, e então, quando estava chegando perto, Moisés vai lá de novo dar uma insistida. Senhor, né? Talvez o senhor já está melhorzinho agora, já esqueceu. Tem como entrar? O que Deus disse para ele? Não. Há coisas que vocês não vão fazer. E a Escritura diz explicitamente: mulheres, não liderem. Não liderem a casa de vocês. Não liderem, muito menos na igreja. Não liderem. Porque é vergonha. Vergonha para os homens, vergonha para o seu marido. Vergonha para a igreja de Deus. E vai além. Isso está explícito. Sabe o que muitas mulheres fazem? Mesmo diante de ordens assim? Eu não acho. Deus me capacitou de sabedoria, de oratória. Então, eu vou pregar. Eu vou fazer. O que elas estão fazendo, na verdade, é sendo rebeldes.